Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre profissionais que são essenciais para a indústria do petróleo. Estou falando dos técnicos em mecânica. Nós vamos ver a importância desses profissionais para garantir o bom funcionamento, entender um pouco sobre o ambiente de trabalho deles e vamos ver alguns pontos bem legais que eu acho que você vai gostar nessa profissão. Vamos para o vídeo. Então, nessa nossa jornada, nós vamos falar um pouco sobre a formação e atividades que eles desempenham, além disso, como eles são importantes para a indústria do petróleo, alguns desafios também que os profissionais enfrentam nessa profissão, e, por último, algumas oportunidades de trabalho e carreira. O técnico em mecânica, ele tem uma formação de nível médio técnico. Qual a vantagem disso? O tempo de formação é menor se você comparar, por exemplo, com uma graduação convencional. Essa formação pode ser em várias ênfases diferentes. Por exemplo, alguns consideram como técnico em mecânica aqueles que são mecânicos de aeronave, mecânicos de precisão, técnicos em soldagem. Várias profissões diferentes acabam desempenhando essa função maior, chamada de técnico em mecânica. São as mais diversas formações englobadas em uma só. Para saber se a empresa que você deseja trabalhar aceita ou não, é importante verificar com ela. Tomando como base o edital da Petrobras de 2023, nós vimos que ela aceita para a função de técnico em mecânica, que é uma ênfase solicitada nesse edital, essas várias formações que aparecem aí na telinha. Mas o importante é que todos precisam sim ter o certificado de nível médio técnico. Com que o técnico em mecânica trabalha? Com esses equipamentos que você vê à sua frente. Quando a gente pensa em um técnico em mecânica, muitas vezes a pessoa que não conhece a área industrial lembra-se de um mecânico de automóveis, mas isso não tem nada a ver com as funções da indústria. O trabalho é bem diferente. Por exemplo, no ambiente industrial, o técnico em mecânica vai trabalhar principalmente com equipamentos estáticos, como você pode ver na figura acima, um trocador de calor. Esse equipamento é extremamente importante para a integração energética, aquecimento e resfriamento das correntes líquidas na indústria do petróleo. Técnicos e mecânicas são especializados em trabalhar com isso e tem uma ênfase em especial dela chamado de caldeiraria, que se dedica bastante a entender e dar manutenção nesses equipamentos. Além disso, técnicos em mecânica trabalham com os equipamentos dinâmicos. Abaixo você pode ver algumas bombas. Esses são equipamentos dinâmicos, ou seja, têm partes móveis e são extremamente importantes para o processo. O correto funcionamento deles também é responsabilidade e campo de atuação dos técnicos em mecânica. No mundo do petróleo, esse profissional é extremamente importante e pode atuar em várias situações diferentes. Por exemplo, na fase de projeto e comissionamento de novas unidades. Projeto, muitos sabem o que são, né? É quando você faz aqueles cálculos iniciais, é quando você vê se o lugar onde se deseja instalar uma indústria, uma planta, uma plataforma, se aquele lugar realmente comporta esse tipo de instalação. E nesse tipo de situação, o técnico em mecânica se sobressai, atuando com projetos de construção e montagem. Mas também eles atuam no comissionamento de novas unidades. O que é isso? Bem, imagine que você tem uma planta industrial que você acabou de montar. Antes de colocar para funcionar, que a gente chama na indústria de dar partida na planta, você precisa garantir que tudo está conforme projetado e que vai atender às necessidades para a qual aquela planta foi construída. Logo, esse técnico atua fazendo aqueles testes finais e corrigindo eventuais erros. Por exemplo, é muito comum que logo após a instalação você tenha um problema de tensionamento de linhas que acaba afetando seus equipamentos dinâmicos. Os técnicos e mecânica trabalham para corrigir esse tipo de situação e evitar que isso venha a causar problemas futuros nos seus equipamentos que estão lá conectados. Além disso, uma outra frente de atuação é quando essas plantas, essas unidades operacionais já estão funcionando. Aí os técnicos e mecânicas são protagonistas na parte de manutenção e garantia da disponibilidade operacional. Basicamente, isso significa que eles vão usar de meios e técnicas, empregar ferramentas necessárias para garantir que todos os equipamentos que você tem ali na planta estejam disponíveis e atendendo ao seu processo. Logo, eles estão diretamente relacionados com o interesse da empresa, garantir que a planta desempenhe a função para a qual foi projetado. O dia a dia de trabalho de um técnico de manutenção é bem comum que ele se planeje. Eles geram os chamados planos de manutenção que têm periodicidade. Por exemplo, determinado equipamento
vai ser visitado por um técnico de forma rotineira para conferir alguns parâmetros de confiabilidade do mesmo. Com isso, ele vai ter condições de fazer intervenções necessárias para corrigir um eventual defeito que esteja aparecendo. Além disso, eles têm atuação extremamente importante nas paradas de manutenção. Note que quando você tem uma indústria, você precisa garantir o máximo de tempo dela operando. E muitos dos equipamentos que estão ali são essenciais para a operação daquela planta. Simplesmente você não pode parar de operar aquele equipamento, porque isso significa a parada daquela planta industrial. Então, qual o papel do técnico em mecânica? Fazer um planejamento para que, em um tempo reduzido, você consiga fazer paradas de manutenção. É quando a planta para, ao fim de um período chamado de campanha, e os técnicos, então, têm que executar manutenção em um período, às vezes, reduzido, visando garantir que durante a próxima campanha, ou seja, durante o próximo período completo de operação, que pode durar alguns anos, os equipamentos continuem disponíveis e sem quebrar. Esses profissionais se destacam pelo tipo de manutenção que eles prestam. Alguns atuam, por exemplo, na frente de manutenção preditiva e preventiva, que são aquelas manutenções que ocorrem antes de um equipamento vir a quebrar e dar defeito, perdendo a sua disponibilidade. Eles utilizam técnicas muito avançadas, por exemplo, a análise de vibração. Você já ouviu falar, por exemplo, dos conceitos de Fourier e outras coisas assim? Pois é, os técnicos em mecânica usam muito isso. Eles usam equipamentos especiais que são capazes de detectar os sintomas de quebra daquele equipamento. Então, antes que o equipamento venha a apresentar uma falha, eles conseguem fazer uma análise da vibração e de outros parâmetros operacionais daquele equipamento, fazendo assim um indicativo de que aquele equipamento precisa passar por intervenção. E assim, junto com a operação, farão o planejamento adequado para a correção do mesmo. E também tem a manutenção corretiva, né? Nem tudo são flores e de vez em quando as coisas quebram na indústria. Quando algo quebra, o que iremos fazer? Iremos consertar. Por isso, os técnicos em mecânica são protagonistas da manutenção corretiva e fazem isso por fazer com que um equipamento que uma vez foi quebrado, ele volte a ficar disponível para a operação. Você consegue ver ao fundo o ambiente de trabalho que os técnicos em mecânica normalmente têm na indústria do petróleo? Essa pode ser a foto de uma refinaria, de uma indústria petroquímica, mas elas são muito parecidas. Note que ao fundo você tem um ambiente que, para quem não conhece, pode causar certa estranheza, mas garanto que aqueles técnicos em mecânica que conhecem bem a planta industrial onde trabalham aprendem a gostar muito desse setor. Bastante mesmo. Tanto é que alguns trabalham viajando nas chamadas paradas de manutenção e rodam todo o país procurando paradas de plantas onde tem a oportunidade de trabalhar, encontrar, fazer com que as plantas que terminaram a campanha voltem a ter a sua disponibilidade completa. Esse é o ambiente industrial. Se você ver um pouco à esquerda, você verá algumas torres. Elas são equipamentos extremamente importantes e os técnicos de mecânica cuidam delas por quê? Para garantir a sua disponibilidade. Aí equipes de caldeiraria, por exemplo, vão garantir que essa torre esteja íntegra, sem vazamentos, que ela tenha condição de desempenhar a função para a qual ela foi projetada. Se você olhar um pouco ao meio, você verá um equipamento chamado chaminé. Normalmente a chaminé ela está conectada a um forno ou a uma caldeira e é importante para a exaustão dos gases quentes gerados nesses equipamentos. É um outro ponto de atuação dos técnicos de mecânica que trabalham com equipamentos estáticos. E se você olhar para esse cenário, você vai ver muitas tubulações interconectadas. Você consegue ver na figura algumas esferas, algumas torres, alguns vasos de pressão, tanques e muitas tubulações. Tudo isso é escopo de trabalho dos técnicos em mecânica. Eles são especialistas em reconhecer e identificar defeitos e fazer a correção dos mesmos. A profissão enfrenta muitos desafios. Note, por exemplo, que o técnico em mecânica precisa ser alguém muito adaptável. Por quê? Uma indústria, às vezes, opera por 50 ou mais anos. Durante todo esse tempo da atividade industrial, algumas mudanças são feitas. Então, o técnico em mecânica precisa conviver com tecnologias de gerações diferentes. Por exemplo, você precisa ter toda a documentação técnica atualizada de equipamentos que foram instalados, às vezes, 50 anos atrás. Esse é um grande desafio.
Então, a qualidade que esse profissional precisa ter é ser bem organizado e acompanhar o avanço da tecnologia. Principalmente no setor de petróleo, há muitas empresas que têm tecnologias proprietárias. Isso significa que apenas elas são capazes de dar o treinamento adequado do correto uso dessas ferramentas. Mas não se preocupe, uma vez que uma pessoa é admitida em uma empresa dessa, normalmente ela recebe o treinamento necessário para operar esse tipo de equipamento. Um outro ponto, que é um desafio, é que esse profissional, o técnico em mecânica, assim como muitos outros da área técnica, não saem 100% prontos do curso técnico que fez. Note que o curso técnico é mais geral, ele te dá noções sobre muitas coisas que você vai encontrar na sua vida laboral. Por isso, o técnico em mecânica precisa ter muita disponibilidade de aprender e, eventualmente, aceitar estágio que não seja necessariamente ligada àquela ocupação dos sonhos logo de primeira. Às vezes, ele consegue entrar na indústria por uma oportunidade que surge e daí então fazer o seu caminho profissional. Um outro ponto que ele precisa ter é boas habilidades interpessoais. Isso porque ele vai, por exemplo, precisar investigar falhas em equipamentos, ele vai precisar obter informações importantes junto à operação, junto a outras funções importantes da indústria do petróleo, e para isso é muito importante que ele tenha um network adequado, que ele consiga ter boas habilidades interpessoais, de comunicação, que ele seja um profissional organizado e que tecnicamente também é adaptável aos desafios e às mudanças da indústria do petróleo. Essa é uma ocupação que tem muitas oportunidades abertas. Tomando como referência aqui o edital Petrobras de 2023, ele abriu oportunidades exclusivamente para profissionais certificados em nível médio técnico. E quando a gente olha as oportunidades para aqueles de mecânica, vemos que tem mais de 200 vagas, se somadas, né, as vagas gerais, incluindo de cadastro reserva da parte de projetos e de manutenção. São mais de 200 oportunidades de ingressar na Petrobras através do processo seletivo público lançado em 2023. Além disso, nas ênfases de operação e operação de lastro, também estão sendo aceitos técnicos em mecânica e mais de 400 vagas ficaram disponíveis também nessa ocupação. Então, somando tudo, dá cerca de 600 vagas estudar para o processo seletivo e concorrer a uma dessas oportunidades. É importante lembrar que o setor de óleo e gás é um dos que mais gera oportunidades, principalmente para técnicos em mecânica. Uma pessoa assim pode trabalhar, por exemplo, em companhias de serviço, em várias indústrias do setor de óleo e gás e em outras várias atividades de apoio, por exemplo. Imagine quantas pessoas são empregadas na construção dos equipamentos necessários para a indústria do petróleo, como as árvores de Natal e outros equipamentos, né, que envolvem muita mão de obra especializada. Por ser um setor que é tipo um nicho e por ter muita tecnologia proprietária, os profissionais, após ingressar na empresa, normalmente têm um treinamento adicional. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre as ocupações técnicas no setor de óleo e gás. Nos próximos vídeos, nós teremos a explanação sobre outras funções. Disso, convido você para se inscrever no nosso canal e deixar nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Queremos ouvir vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado, né, sobre essa profissão técnica e mecânica atuando nas empresas de petróleo. Durante a minha carreira, eu tive a oportunidade de conhecer de perto diversas profissões que são essenciais para o funcionamento da indústria de óleo e gás. Nessa série, nós estamos explorando as tarefas, desafios, oportunidades de carreira profissionais e espero que vocês acompanhem essa jornada conosco. Então, curta nosso vídeo, se inscreva, compartilhe e nos vemos em breve.